Salve, salve, queridos amigos. Olha, eu queria fazer um aprofundamentozinho interessantíssimo com você, justamente sobre esse detalhe aqui do artigo 149b. Ele vem a trazer, portanto, que o IBS e CBS são tributos gêmeos, né? Ou seja, o IBS e CBS, eles estão incidindo sobre a mesma base econômica, fato gerador e mesmo base de cálculo. E sabe o que isso significa? De maneira bem direta e sendo bem sincero com você, que nós temos aqui a possibilidade, tanto o IBS e da CBS, eles serem, portanto, agora uma nova exceção ao que a gente chama de bitributação legítima. Professor, eu não estou entendendo. O que danado é uma bitributação legítima? Veja, em regra, a bitributação ela é vedada. Por quê? A bitributação é quando dois entes diferentes eles tributam o mesmo fato gerador, a mesma materialidade econômica. Então, por exemplo, seria possível que o IPVA fosse cobrado do estado que você tem domicílio e também de outro estado para cobrar o mesmo IPVA do mesmo carro. Seria possível que o IPTU da sua residência, por exemplo, ele seja cobrado da residência que você está, pelo município que você mora, e também por outro município, sei lá, de 1.000 quilômetros de distância, que falou também quero cobrar o IPTU seu. Veja, é o mesmo fato gerador, a mesma base econômica sendo cobrado por dois entes diferentes. Isso é a bitributação. Em tese, ela é ilegítima. A Constituição Federal não alberga essa bitributação. Seriam mais ou menos esses dois exemplos. Entretanto, agora, antes nós tínhamos duas exceções. As duas exceções de bitributação que poderiam ser legítimas eram quando nós tínhamos tratados internacionais que evitam justamente essa bitributação sobre a renda. Então, o sujeito mora no Brasil e ele recebe uma renda, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, veja, ele faz o quê? Ele faz um tratado internacional do Brasil com os Estados Unidos para que ele seja remunerado, que ele seja tributado sobre a renda, não somente, não nos dois países, melhor dizendo, mas sim somente no Brasil, né? Para você evitar a dupla tributação sobre a renda. Então é basicamente você ter um tratado internacional que evite isso. Veja, se não tiver o tratado internacional, nós vamos ter uma hipótese de bitributação legítima, porque o sujeito ele mora no Brasil e ele tem uma renda nos Estados Unidos. A renda nos Estados Unidos, né, que ele trabalha, sei lá, para uma empresa à distância nos Estados Unidos, ele está recebendo por uma empresa que trabalha lá e vai ser tributado porque ele está recebendo uma renda, como também vai ser tributado no Brasil porque ele está recebendo uma renda e tem domicílio no Brasil. Então, essa bitributação é legítima. O que acontece? Nós temos tratados internacionais que geralmente fazem com que os países eles evitem isso, mas ela é possível. E o segundo exemplo é, por exemplo, do imposto extraordinário de guerra, né? O imposto IEG. O IEG ele está com previsão no artigo 154 da Constituição Federal e ele pode ser, portanto, implementado se houver pela União, através de uma lei ordinária, em caso de guerra ou na sua iminência, ainda que externa. Só que ele não descreve qual é a materialidade. Então é possível que tenha um imposto extraordinário de guerra, por exemplo, para todo mundo que tenha, sei lá, uma propriedade territorial urbana, né? Ou seja, é o mesmo fato gerador IPTU e também todo mundo vai pagar esse IEG à União, porque foi essa materialidade que ele escolheu. Então seria uma hipótese de bitributação legítima. Além disso, e essa, portanto, é o terceiro aprofundamento, nós temos que agora nós temos uma hipótese clara de bitributação legítima, porque a CBS ela é tributada pela União e o IBS é tributado, de certo modo, pelos estados e municípios nesse viés de competência compartilhada. Há essa competência compartilhada a qual eu vou aprofundar com você. Ou seja, a União emite a lei complementar, né, ela promulga a lei complementar, mas os estados e municípios vão dizer suas alíquotas, né, necessariamente, que eles vão querer aplicar a destinação da arrecadação para os estados e municípios. Então, suponha que alguém compre e venda uma mercadoria. Veja, eu estou comprando e vendendo, eu estou comprando a mercadoria, né, e vai incidir sobre ele o IBS, que é de competência de um ente diferente, e de outro ente diferente também vai incidir a CBS. Por isso que é uma hipótese de bitributação. Eles têm o mesmo fato gerador, a mesma base de cálculo. Logo, agora, nós temos uma hipótese de bitributação legítima. Eu achei isso aqui impressionante, quis trazer somente esse apanhado para que você fique de olho e fique atento, beleza?